Pergunta 75. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Que pergunta interessante, né? Então, conforme eu vou evoluindo moralmente, os meus instintos vão baixando. Os espíritos superiores encarnados na Terra não têm desejos, não têm impulsos. Jesus encarnados não sentia fome. Jesus encarnados não fazia as necessidades fisiológicas. Jesus encarnado não tinha sede. Tinha sim. Por quê? O instinto está relacionado ao organismo. Jesus tinha um organismo, como todos nós, para essa ginástica de foi preparado durante milênios os corpos para que Jesus pudesse encarnar num corpo. Essa ideia da impureza da matéria, esse igrejismo. Quando eu falo igrejismo aqui, eu não sou contra a Igreja Católica. Eu acho que a crença deles é válida para os católicos. O problema é quando se traz elementos de outras tradições religiosas para a filosofia espírita. Então, essa ideia de que o corpo é mau, que tiveram que elaborar, outras piores ainda, mais esdrúxulas, que Jesus não poderia encarnar num corpo de carne, porque o corpo é impuro. Tem outras mais ridículas ainda, que Jesus sofreu 1000 anos para encarnar, rasgou a escala espírita, né, para poder encarnar, porque ele tinha que baixar seu padrão vibratório, transformou Jesus num espírito de terceira ordem. Então essas coisas a gente larga a mão, ok? Então olha lá, o corpo físico tem a sua estrutura e os instintos relacionados a ele. Então o instinto existe sempre. Aí vem uma questão moral. Mas o homem o despreza. Essa é a questão. Então o que separa um espírito de segunda ordem para um espírito de terceira ordem? Um espírito de segunda ordem tem os impulsos sexuais. Jesus tinha impulsos sexuais? Tinha. A diferença é que ele fazia o quê? Desprezava. Influência do espírito sobre a matéria. E os espíritos de terceira ordem? Nós vamos chegar lá na pergunta 100, está chegando. Influência da matéria sobre o espírito. Isto é, um instinto, uma pulsão, ok? Dá o start pelo desejo, por exemplo, sexual. Se o espírito é moralmente mais evoluído, ele pode dar vazão, não, só no casamento, aí vem o igrejismo, né? Sexo só no casamento, sexo só por amor, sexo não sei o quê. Isso vai ter a gradação moral. Quanto menos moral, os mais baixos vão cair para felonia, para traição, etc. Mas os impulsos são os mesmos, ok? Só que uns vão o quê? Desprezar. Esse desprezar é no sentido de neutralizar essa ação pela sua vontade. A sua vontade, enquanto ser, vai prevalecer perante os instintos. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia, é aquilo, né? Um instinto, ele é, entre aspas, uma programação para determinados fins. Vai acontecer de qualquer forma, não vai mudar e não tem jeito. O instinto está ali. Se você der vazão ao instinto, ele vai executar de acordo com os trâmites do instinto, ok? Então, por exemplo, nós já usamos aqui comer, etc, as necessidades básicas, e com segurança. Mas por que então que nós vamos entrar nessa questão? Ele quase nunca se desvia. É muito interessante isso, né? Um exemplo que eu gosto de usar sobre a ação. Você pega o João de Barro. E ele vai fazer uma casa de barro. Aí você leva o João de Barro daqui do Brasil para a Austrália. Lá ele vai fazer uma casa de barro. Você leva o João de Barro, imagina que tem um outro planeta com as estruturas igual a nossa aqui.
Lá o João de Barro vai fazer casa de barro. Ele não vai fazer casa de palha, nem de cimento. Ele sempre vai fazer casa de barro. Por quê? Porque a punção, o impulso dele é de executar exatamente aquilo. Então ele não se transvia, ele nunca falha, ele vai prover as necessidades do João de Barro. E o João de Barro quer uma casa, não quer uma casa igual a casa do Urubu, não quer uma casa igual a do Pintacilgo, ele quer uma casa igual a do João de Barro. E João de Barro faz casa de João de Barro. O pica-pau, pica-pau. O pica-pau não vai fazer o que o cupim faz. O pica-pau faz o que o pica-pau faz, porque é instinto. À medida que os seres, os animais vão se desenvolvendo, vão se misturando instinto e inteligência. De alguma forma, vamos dizer assim, essa harmonia entre espírito, instinto e inteligência faz com que certas atividades se modifiquem. Pergunta 75A. Por que nem sempre é um guia infalível à razão? Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho, pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre arbítrio. Olha que legal. É isso, né? Por que o instinto não falha? O instinto, ele vai, é um impulso. É sexo, ele quer sexo. A razão, né? Filho, é comer. Não tem jeito. Não tem moralidade aí. Agora, por exemplo, a pessoa, eu estou com vontade de comer lagosta. Não existe vontade de comer lagosta, existe vontade de comer. Isto é, a razão está criando floreios. O instinto diz, você tem a necessidade de comer. A razão pode dizer, eu quero comer, mas eu quero comer lagosta. Eu não quero macarrão com cebola. Eu não quero isso. Isso aí, às vezes, a pessoa, né, deixa de se alimentar porque não comeu. Então, ela está lá passeando no deserto. Aí vem a comida, não, essa comida aí está meio estranha, já deve estar aí uma semana, eu não vou comer isso não. E aí ela continua a sua caminhada, não tem mais comida, ela morre. Se ela seguisse só o instinto, ela ia comer e ia sobreviver. Então é nesse sentido, esse exemplo aí, para facilitar a nossa vida. Então, para resumir aqui o capítulo, o instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que a inteligência resulta de uma combinação, de um ato deliberado. O instinto não tem deliberação, o instinto é só ação. O instinto varia em suas manifestações conforme as espécies, as necessidades. Os seres têm a consciência e a percepção das coisas exteriores. Ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Então vamos lá. Vamos fazer aqui para terminar. Instinto, hábito, inteligência. O instinto é inato, é cego e imutável. Tá lá, é adquirido, é cego. O hábito é um conjunto de práticas que eu me condiciono com o passar do tempo. Isso passa a ficar intuitivo, é uma ação que passa a se tornar intuitivo. Por exemplo, o lutador de boxe, toda vez o cara está treinando lá, faz 70 mil vezes. O cara vai, ele tira. O cara vai, ele tira. O cara vai, ele tira. Na primeira aula lá, o cara vai fazer assim, ele não sabe muito bem, toma um tapa. Aí na terceira aula ele tenta atrasado, mas toma um tapa. Com o passar do tempo, toda vez que o cara passa a mão, isso começa a se tornar um hábito. Isto vai sendo incorporado à sua personalidade. Então o hábito ele não é inato, ele é adquirido, ele pode se tornar cego no sentido de uma ação tão enraizada na personalidade que ele executa sem pensar,
Mas esse hábito, ele, vamos dizer assim, ele é plástico ali, muito menos plástico do que a inteligência. Que é o quê? A inteligência é a capacidade de criar, de elaborar, de mudar. Então, eu com a minha inteligência, eu consigo mudar um hábito. Mas com a minha inteligência eu não consigo mudar um instinto. O instinto lá está. Eu posso neutralizar pela minha vontade o instinto e o hábito. Por exemplo, um hábito pode ser um hábito bom, um hábito mau. Isso aí a gente vai entrar lá na quarta parte, que é vícios e virtudes. Mas é um hábito. O hábito é o que? É repetição. Você repete, repete, repete. Um hábito pode se tornar instinto. Ele pode, entre aspas, se tornar instintivo. Como eu falei, toda vez que alguém, né, vai dar um tapa, se o cara é um boxeador muito bem treinado, naturalmente ele até se movimenta com uma certa lentidão, porque ele está tão habituado a relacionar, a calcular a extensão do braço, o alcance, a envergadura da pessoa, a velocidade do chute ou do soco, que ele não tem nem a necessidade de cegamente abaixar. Assim como um não lutador tem uma tendência, quando alguém vai dar um soco, abaixar para frente. Por quê? Porque ele não se tornou um hábito ao ponto de entender que ele precisa só se desviar o suficiente para não tomar o golpe. Então, isso é um hábito. Esse hábito, ele é mais plástico, o instinto não é plástico, mas ele também pode ser modificado. O instinto pode ser atenuado pela inteligência. O hábito pode ser modificado. Como? Criando novos hábitos, né? Aí vem lá, volta lá na paixão, como a paixão pode ser neutralizada por outra paixão. Uma paixão só pode ser neutralizada por outra paixão. Então, um hábito vai ser neutralizado pela vontade, ou eu posso criar novos hábitos. Então, a pessoa tem um hábito, acordar de manhã, tomar cafezinho. Tá? Acordar de manhã, tomar cafezinho. Às vezes ela levanta, está conversando, vai preparar o cafezinho, ela pensa, não, vou tomar o café, ela faz. Porque isso é um hábito. Agora, existem outros hábitos mais físicos, mais intrínsecos à personalidade. Esses hábitos podem mais ou menos ser maleáveis. Todos eles são, uns com mais profundidade, demandarão mais vontade, mais insistência, mais trabalho. Isso é da vontade do ser inteligente. O instinto não. O instinto ele vai estar ali para sempre, ok? A não ser que os nossos organismos modifiquem. Aí os instintos modificarão, porque ele é um impulso da matéria, daquela organização. Então, o leão tem o instinto de comer carne. Não adianta querer dar macarrão, que ele não vai querer comer. Então, essas são questões muito interessantes. Se você quiser aprofundar, tem aqui um texto muito bom, que eu já citei aqui, né, do canal Isto Não É Filosofia, que está lá, o que é pensamento. Ele vai falar de pensamento, inteligência, vai falar de instinto, de hábito. Tem um canal também aqui, ó, uma proposta do perfil conceitual do conceito de calor. Tem aqui também um canal sobre a termodinâmica biológica. Isso para quem quiser aprofundar um pouquinho de algumas coisas que eu falei aqui, vai ajudar, ok?